Essa é uma passagem muito conhecida da Bíblia. Bom seria se todas as passagens da Bíblia fossem tão conhecidas, né? Mas a gente tem um hábito de ler algumas passagens e algumas se passarem anos e anos e a gente não lê. Mas algumas passagens que chamam a nossa atenção é porque Deus realizou alguma coisa que nos agradou. Deus fez um milagre que nos agradou, um livramento que nos agradou, uma ação divina que nos tira do nosso estado assim, de sonolência e nos desperta justamente para a fé. E essa passagem de Josafá, aqui no capítulo 20, versículo 15, acontece justamente isso. Deus nos tira do comodismo quando a gente vê aquilo que os servos do Senhor podem passar, as coisas que Deus permite para que nós passamos, e a consequente ação de Deus de livramento ou de cura, mas de cuidado com certeza. Amém? Então a palavra do Senhor diz assim, vamos ler apenas este versículo, o 15, e disse ele: dai ouvidos, Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Vamos orar? Jesus, nós estamos reunidos aqui com um propósito único de ouvir a tua mensagem, e nós vamos ouvi-la, e nós te rogamos que o Senhor possa agir nos nossos corações com uma ação poderosa do teu Espírito Santo, a fim, Senhor, de nos dar entendimento e sabedoria, para que nós possamos compreender a tua palavra e praticá-la. Permita, Jesus, que essa palavra tenha unção sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações. Permita, Jesus, que nós possamos guardar no nosso coração, para que no momento da luta, da batalha, da perseguição, para que no momento necessário o Senhor nos faça recordar e praticar essa tua palavra. Senhor, atua de forma poderosa e graciosa, e nós te louvamos. Amém. Graças a Deus. Nós ouvimos falar bastante já de Josafá. Foi um rei de Judá. Eu quero que os irmãos separem dessa maneira mesmo: Josafá, rei de Judá. E Josafá estava reinando no seu trono, no seu palácio, governando o povo. Josafá tinha uma preocupação enorme. Eu quero que os irmãos guardem isso no coração. Josafá tinha uma preocupação enorme de governar Judá de acordo com a vontade de Deus. Ele tinha um temor imenso de sair da vontade de Deus, porque no momento que ele saísse da vontade de Deus, a nação sofreria consequência. É bom a gente sempre pensar dessa forma: enquanto nós estamos na vontade de Deus, aqueles que estão ao nosso redor, eles sofrem das bênçãos do Senhor. E quando nós saímos da direção de Deus, aqueles que estão ao nosso redor sofrem as consequências do Senhor. As consequências é algo inevitável. Não tem como fugir da consequência. Nós podemos errar e Deus nos perdoa, mas ainda assim permanece a consequência. Consequência e perdão não tem uma relação assim tão próxima, é bem distante. Errou, pecou, arrependeu, pediu perdão, foi perdoado, mas a consequência permanece. Amém? E isso devemos aplicar na nossa vida. Nós não queremos uma consequência desastrosa sobre a nossa vida. O que nós queremos? Uma consequência de bênção, uma consequência de proximidade com Deus, uma consequência de unção do Espírito Santo, uma consequência de bênçãos materiais, uma consequência de portas abertas. Não é o que nós desejamos?
Quem de nós deseja alguma coisa que não seja boa aos nossos olhos? Todos nós desejamos coisas boas. E o próprio Jesus já nos disse isso quando ele falou que nós, que sendo maus, escolhemos coisas boas para os nossos filhos. Então nós temos condições de escolher, de ver as coisas boas e optar por elas. Amém? Mas e Josafá? Sendo uma pessoa boa, um homem de Deus, o rei que governava a nação segundo o critério de Deus, ele também tinha a obrigação e o peso da responsabilidade de escolher as coisas boas. Mas não foi bem assim no passado dele. Mesmo sendo homem de Deus, mesmo conhecendo a palavra de Deus, mesmo tendo profetas que o orientassem, sacerdote que estivesse ao lado dele, mesmo com todo esse amparo, ele ainda errava. E aí eu pergunto para nós, quem de nós, com todo o amparo espiritual, Espírito Santo agindo no nosso coração, Deus falando conosco, Jesus que nos retirou do lamaçal do pecado, a palavra de Deus que nos ensina, que nos ilumina o caminho, que guia os nossos passos, e nós erramos. Não é assim que funciona? É assim, erramos, nós erramos. E Josafá, no capítulo anterior, no capítulo 19, ele cometeu um erro que ele não poderia cometer, que ele deu apoio a um rei de Israel durante uma guerra e Deus o repreendeu. Mas ele corrigiu o erro, se arrependeu, pediu perdão, corrigiu o erro e ele fez uma mudança estrutural na parte da religião judaica na nação de Judá. E a mudança que ele fez foi, ele colocou homens de Deus, profetas, ele colocou levitas, ele colocou sacerdotes espalhados por Jerusalém, ele fez um local para que eles pudessem sacrificar e cultuar o Senhor, estabeleceu para que houvesse ensino da palavra de Deus, ele retirou os lugares altos onde se faziam sacrifícios que não fossem para Deus, ele tentou corrigir, se esforçou ao máximo, e deu certo, Deus aprovou o que ele fez. Mas de repente, chega um mensageiro, e ele fala bem assim para Josafá: Josafá, eis que se aproxima uma grande multidão de homens que vem para pelejar contra nós. E ele disse algo assim interessante, esse mensageiro: 3 nações estão aliadas entre si com seus exércitos para nos destruir. Olha só que levante inesperado. Os irmãos já pensaram assim na gente? Vamos pensar na gente. A gente se dedica a Deus, a gente ora, jejua, participa de todos os cultos, nos preocupamos em agradar a Deus, fazemos um trabalho voltado para o Senhor, oferecemos nossa família para o Senhor, a nossa casa para o Senhor, e de repente chega um mensageiro, portador de uma notícia ruim. Eu quero dar um conselho para os irmãos e para mim: nunca sejamos portador de notícias ruins. Se nós pudermos evitar, evite. Não dê notícias ruins, porque dar notícia ruim marca quem está recebendo aquela notícia pro resto da vida. E aí de repente fala assim: nossa, eu puder dar uma notícia boa para o irmão, para a igreja, para a família, para o amigo, para o filho, para o pai, para a mãe, e dou uma notícia ruim. Sejamos portadores de boas notícias. Às vezes não podemos escolher a notícia que vamos dar, e damos notícias ruins também. Esse mensageiro não teve como escolher, e ele foi portador de más notícias. Mas isso gerou em Josafá um temor muito grande. Ele teve medo, porque ele sabia que um grande exército de 3 nações, de 3 reinos, poderia facilmente destruir Jerusalém, e depois iria destruir o restante do reino de Judá, e todos seriam destruídos. E ele sabia que se ele fosse destruído como rei, a nação seria destruída como um povo. É muita responsabilidade. O rei quer ver a sua nação próspera,
quer ver um povo próspero. Nós temos em nosso coração algo que Deus nos deu, que nos leva a buscar a vida e não aceitar a morte. E isso Deus colocou a toda criatura, quer seja homem, animal, inseto, todos buscam a vida e desejam a vida. E por isso Josafá temeu. E ele, ao temer, teve uma atitude. Nós, nas nossas provações, nas nossas dificuldades, provavelmente vamos passar pelo mesmo sentimento de temor. Mas, quando nós tememos alguma coisa que não seja Deus, nós temos que lembrar que nós servimos Deus. E se nós lembrarmos a quem nós servimos, o nosso temor, ele vai ser dissipado. Porque foi dito no domingo passado que nós não devemos temer quem pode ferir o corpo, quem pode matar este corpo, mas temer somente a Deus, que vai além daquilo que qualquer pessoa, qualquer exército pode fazer conosco. Deus vai além daquilo. Portanto, vamos temer a Deus, porque se alguém se levantar e tirar a nossa vida, e Deus permitir, então nós entraremos no céu com Deus, e a bênção será muito maior. Alguém pensa que fez mal e está fazendo bem para a nossa vida. Amém? É nesse sentido que nós devemos temer a Deus somente, que pode nos dar um destino diferente daquilo que nós esperamos. E Josafá, no seu temor, ele fez algo que nós devemos copiar. Os grandes homens de Deus nos dão ensinamentos para que nós possamos seguir na nossa vida individual, principalmente. Ele foi orar. Já pensou? Se levanta um exército, o mensageiro falou que já estavam próximos, olha, já estão muito próximos, está chegando aos portões de Jerusalém, e ele vai orar. Se fosse nós, o que nós faríamos durante uma perseguição enorme? Vamos dobrar o joelho e orar? Pegar o telefone e ligar para a emergência? Ir no banco tirar um dinheiro? Procurar algum familiar? Procurar alguma ajuda visível? Os irmãos entendem o que eu quero dizer? A primeira coisa de Josafá, a primeira atitude de Josafá foi orar. E quando ele orou, ele fez algo que nós devemos copiar também. Ele demonstrou para Deus conhecimento. Os irmãos imaginam quando nós vamos orar, o que nós falamos com Deus? O que nós dissemos para Deus? Senhor, me livra dessa perseguição, não é assim? Senhor, me sara. Senhor, me cura. Senhor, me abençoa. Não são essas nossas palavras? A palavra de Josafá foi muito além. Ele orou e disse para Deus assim: Senhor, eu bem sei das grandes coisas que o Senhor fez para o teu povo. E foi citando as coisas que Deus fez para o povo: a criação, o chamado de Moisés, o cuidado que Deus fez com o povo de Abraão, a travessia do Mar Vermelho, a estadia do povo no deserto, as batalhas que já venceram anteriormente, conhecimento. Quando nós vamos orar para falar com Deus, mesmo com nossa necessidade mais urgente, vamos lembrar quem é o nosso Deus e dizer para Ele: Senhor, o Senhor já fez tanto na minha vida, já me curou, tem cuidado de mim, abriu portas, tenho um bom trabalho, eu tenho meu salário, tenho os meus filhos, tenho os meus pais. Senhor, olha o que o Senhor já fez nesse lugar onde eu estou. Diz para Deus que você reconhece os milagres que Deus faz e que você sabe que só Deus é capaz de fazer tais milagres. Porque quando eu estou dizendo para Deus os milagres que Ele já fez, eu faço na minha consciência uma comparação entre os milagres que Deus fez e o milagre que eu preciso que Deus faça. Os irmãos entendem? Olha, o Senhor já curou Lázaro e o ressuscitou. O Senhor pode me curar também e me ressuscitar. O Senhor já fechou a boca do leão, já abriu o mar. O Senhor já esteve do lado de grandes homens, pode estar do meu lado também. Só o Senhor é Deus, só o Senhor tem poder.
só o Senhor pode fazer, só o Senhor pode livrar. Quando eu oro para Deus dizendo o que Ele fez, eu reconheço o que Deus pode fazer. Igreja, não se engane, o nosso relacionamento com Deus é reconhecimento das maravilhas que Deus faz na nossa vida e na vida de outras pessoas. Quando eu reconheço que Deus curou o enfermo da sociedade em que eu estou convivendo, eu reconheço que Deus tem poder para curar a minha enfermidade. Quando eu reconheço que Deus, Ele ressuscitou alguém na sociedade em que eu estou vivendo, eu reconheço que Deus tem poder para me ressuscitar também. Reconhecer o que Deus fez é reconhecer o que Deus pode fazer. Aleluia! E as palavras dele foram justamente essas: Senhor, eu sei o que o Senhor pode fazer. Olha a fé de Josafá, surpreende a nossa fé. Eu sei o que o Senhor pode fazer, porque eu sei o que o Senhor já fez. E assim, Senhor, eu te apresento esse povo que está se levantando contra nós. E esse povo que se levanta contra nós, aí Josafá, ele transfere para Deus uma responsabilidade. Os irmãos já transferiram para Deus responsabilidade? A gente é mestre nisso. Às vezes a gente nem imagina, mas nós estamos transferindo para Deus. A gente fala: Senhor, Tu és o meu Deus, não é assim? Estamos transferindo para Deus a responsabilidade. E Josafá fez justamente isso: Senhor, Tu és Deus, e esse povo é o Teu povo. Então Deus cuida do seu povo. Transferência de responsabilidade. E os irmãos sabem quando que nós temos que transferir a responsabilidade para Deus? Quando nós reconhecemos que não somos capazes de fazer. Olha, alguém está doente, está enfermo, eu vou na farmácia, eu levo o médico, eu compro remédio, eu faço o que eu posso fazer. Nós somos assim. E aquilo que nós podemos fazer, nós temos que fazer. Mas quando chega a ocasião, o momento oportuno de fazer algo que eu não posso, aí eu transfiro para Deus a responsabilidade. Senhor, eu não posso curar essa enfermidade, eu não posso levantar esse enfermo, eu não posso fazer nada, mas o Senhor pode. E o Senhor é Deus, e esse servo é teu servo, a minha casa é a tua casa. Transferindo responsabilidade para Deus, nós estamos exercendo a nossa fé em Deus. Olha que interessante, exercer a nossa fé em Deus. E exercer a fé em Deus move o coração de Deus. E quando nós conseguimos mover o coração de Deus ao nosso favor, as portas se abrem. E quando as portas se abrem, o milagre acontece. Amém? Mas Deus, Ele trabalha de forma que nós não compreendemos. Quem de nós compreende o trabalhar de Deus? Às vezes, quando passa, a gente fala: Deus permitiu isso para que nós aprendêssemos essa lição. Deus me deu perseguição? Entendi. É que é para que eu me aproximasse mais de Deus. Deus permitiu que o inimigo se levante para que Deus mostrasse autoridade. Mas isso a gente sempre reconhece depois, porque durante a luta, durante a perseguição, durante o problema, a nossa compreensão fica fechada, a gente não compreende muito bem. Mas, quando nós agimos pela fé, nós não nos preocupamos em saber por quê. Por que Deus permitiu que o exército perseguisse Moisés até o mar? Por quê, né? Quem estava lá perguntava isso. Quem chegou do outro lado do mar sabia por quê. Deus permitiu para abrir o mar vermelho. Não é assim? Quando a gente passa por provações, por dificuldades que não compreendemos, nós não podemos questionar Deus, mas dizer para Deus assim: Senhor, eu bem sei que o Senhor tudo pode, e eu sei que o Senhor pode realizar o milagre do livramento nesta noite. E Deus, em sua soberania e em seu poder, Ele responde para Josafá. E nós lemos aqui nesse versículo a resposta de Deus. Igreja,
A resposta de Deus é algo que Deus nos dá. Olha que interessante, Deus nos dá respostas. Deus sempre nos dá respostas. Às vezes nós não temos condições de ouvir, porque nós estamos muito preocupados. Às vezes nós não ouvimos Deus, porque nós estamos fazendo muito barulho. Às vezes não ouvimos, não barulho no sentido literal, mas no sentido espiritual. Aquele barulho de ficar correndo, conversa com a pessoa, murmura, reclama com o outro. É esse barulho que eu me refiro. Às vezes Deus nos responde e nós não ouvimos porque estamos surdos espiritualmente e não ouvimos a resposta de Deus. Mas a resposta de Deus vem sobre a nossa vida. E a resposta de Deus veio para Josafá. E a resposta de Deus, a primeira resposta foi: não temas. Não temas. Josafá, não temas. Não temas. Igreja, não temas. Aí os irmãos podem falar: mas o pastor está pregando isso porque não conhece a minha vida e não sabe o que eu estou passando, não sabe as minhas dificuldades, e o pastor não sabe mesmo, a menos que tenhamos uma intimidade, não sabe. Mas é Deus, e Deus sabe, e o pastor está falando de Deus. A minha profecia não é minha, mas de Deus, e a minha palavra não é minha, é palavra de Deus, e a palavra de Deus é não temas. E a palavra de Deus de não temas, ela não está apenas para a nossa vida, como igreja, como indivíduo, mas a todos os homens de Deus, a palavra é a mesma: não temas. E nós devemos ouvir a palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus. Não temas. Então devemos perder o medo, retirar o medo, excluir o medo do nosso coração. E quando nós tiramos o medo, há no nosso coração um silêncio espiritual, porque tirou-se o medo, a paz de Deus entra em nossa vida, e a paz de Deus traz esse silêncio espiritual para nós. Vamos passar a ouvir. E aí Deus fala assim para Josafá: escuta, Josafá, e escuta, ó povo de todas as tribos de Judá, e escuta, ó povo de Jerusalém. A mensagem de Deus é genérica, é para todo mundo, e a vontade de Deus está expressa ali. Interrompe o medo e escuta. Eu tenho que ouvir a palavra de Deus. Cada um de nós temos que ouvir a palavra de Deus. E se nós não ouvirmos a palavra de Deus não terá efeito na nossa vida. Não ouvir é não ter efeito. Não ouvir é não alcançar o milagre de Deus. Existem coisas que Deus vai fazer no meio da peleja. Existem coisas que Deus vai fazer enquanto nós estamos na luta. E existem coisas que nós vamos fazer enquanto estamos na luta. A primeira coisa que vem no meu coração é: estou na luta, eu vou lutar. Não é assim? Eu estou na batalha, eu vou batalhar. Se eu estou no meio da peleja, eu vou pelejar. É o que está no meu coração. E isso é o natural. Mas Deus não quer de nós apenas o natural, porque Deus não é natural. Deus é poderoso. Deus é sobrenatural. E quando acaba a nossa ação natural, é onde entra a ação de Deus na nossa vida. E nós só vamos perceber isso se nós escutarmos a palavra de Deus. Há uma ligação linda que acontece na nossa vida entre uma coisa e outra. Ouvimos a palavra de Deus e a resposta de Deus está na palavra de Deus. Amém? E o profeta faz algumas revelações para ele. Além de não temer e ouvir a palavra de Deus, ele diz assim ainda: olha, Josafá, essa peleja não é sua. Olha que interessante. Como eu gosto de ouvir isso. Porque todas as vezes que eu entro numa batalha, eu quero ouvir essa palavra: Reginaldo, essa peleja não é sua, ela é minha.
Porque alguém que luta contra mim pode me derrotar, mas alguém que luta contra Deus jamais poderá vencer. E se nós procurarmos na memória, na palavra de Deus, ou fora da palavra de Deus, eu desafio qualquer ser humano na face da terra para falar quanto Deus perdeu, qual batalha Deus perdeu, qual momento Deus não saiu vitorioso, quando que a ação de Deus não produziu vitória, quando que a resposta de Deus não é vitória. Aí os irmãos falam, mas houve momentos em que Israel perdeu batalhas. Israel não perdeu a batalha por Deus, mas por ter se afastado de Deus, porque Deus garante vitória para nós enquanto nós estamos na presença de Deus, e essa é a linha que devemos seguir. Eu estou na presença de Deus, Deus cuida de mim. Eu estou na presença de Deus, Deus dá vitória. A presença de Deus é justamente a chave que abre a porta da vitória. A presença de Deus que cumpre a promessa de Deus, e Deus disse para ele, Josafá, essa batalha não é vossa, é minha. Essa batalha é de Deus. E ai do homem que queira lutar contra Deus. Nenhum de nós pode lutar contra Deus. Ninguém luta contra Deus, porque Deus é poderoso. E basta um olhar de Deus, um pensamento de Deus, e todas as coisas são aniquiladas. A palavra de Deus diz que um único homem, cheio do Espírito Santo, é capaz de derrotar exércitos. No plural, um único homem. E aí, Deus continua falando com Josafá. Vamos imaginar nós. Oramos, Deus responde, nós perdemos o medo, nós ouvimos, agora é a hora de exercer a fé. A fé é prática. Não existe fé teórica. Eu creio, então vem a atitude. Eu creio, aí vem a ação. Porque se eu creio e não tem ação, a minha fé é uma ilusão, a qual eu não engano a mim mesmo. Os irmãos entendem o que eu estou dizendo? A fé sem ação, ela é uma ilusão de engano próprio. E quando Deus exigiu de Josafá justamente a prática da fé, olha o que Deus fala para ele. Agora você reúne os cantores, os homens que tocam instrumentos, e vão ao encontro do inimigo, do exército inimigo. Olha que diferença. Se nós aqui, nesse momento de Josafá, fôssemos procurar na palavra de Deus um suporte que isso já tenha acontecido, não iríamos achar. Porque o inimigo se levanta e Deus fala para Gideão: levante um exército e vá lutar contra o inimigo, porque a vitória é sua. Pegue homens com espada na mão e vai lutar. Quando Davi foi enfrentar o gigante, ele foi e lutou contra o gigante. E cada vez que há um inimigo, há uma batalha, há uma peleja. Mas aqui, Deus contrariou toda a história que nós já havíamos vivido e visto. Agora é diferente. Para provar que a batalha é de Deus, nós não lutamos, mas exercemos a fé. E a fé exercida com obediência. E lá estava Josafá, reuniu os adoradores como instrumentos, reuniu adoradores que cantam, que louvam, e foi ao encontro do inimigo. Irmãos, imagine essa situação. Cadê o exército? Cadê os homens com a espada? Cadê os arqueiros? Cadê os cavaleiros? Não, quem vai enfrentar o inimigo são os adoradores. Isso fala muito comigo, porque nós temos um culto de 2 horas, onde pelo menos 1 hora e 15 minutos nós adoramos a Deus. Os irmãos já pensaram por quê? Por que
O inimigo juntou milhares de soldados, treinou soldados, armou soldados, deu mantimento, fez uma caminhada de não sei quantas semanas, talvez meses, para chegar ali e nem ter luta. Ai daquele que se põe contra um dos escolhidos do Senhor. Ai daqueles que se opõem aos pequeninos de Deus. Ai daqueles que provocam aqueles a quem Deus tem cuidado. E somos nós, essas pessoas que são os pequeninos, os que Deus cuida, somos nós. E nós devemos assumir a nossa posição diante de Deus. E a nossa posição é: adore. Adore. Abra a boca e adore. Diga para Deus o que está no seu coração e siga em frente, porque a certeza da vitória é a que nós temos e é o que Deus nos dá. E quando chegou lá, Deus enviou um espírito, um anjo, e esse anjo confundiu o inimigo entre si. Os inimigos lutaram entre si, se mataram e não sobrou nenhum soldado. E o exército de Israel ainda pegou os despojos do inimigo derrotado. Os irmãos entendem como que Deus age? E se Deus fala para nós que essa batalha é minha, essa batalha é minha. Quando Deus fala. E quando Deus fala, essa batalha é minha, nós devemos buscar o Senhor. Às vezes, alguém nos provoca, às vezes alguém mexe conosco, nos ofende, e nós queremos tomar o quê? Satisfação. Não é assim? Mexe comigo para você ver, você não me conhece. Não é assim que a gente fala? É ou não é? Vamos ser sinceros, todos nós, ninguém tem sangue de barata. Mexe comigo não, se mexer você não me conhece, eu vou te pegar. Mas a recomendação de Deus para Josafá encaixa perfeitamente na nossa vida. Mexeu comigo, mexeu com Deus, e eu oro. Mexeu comigo, Deus me justifica. Mexeu comigo, Deus é o meu vingador. Mexeu comigo, você vai se entender com Deus, porque eu não vou te falar nada. Tá certo? E quando nós falamos assim e agimos assim, a ação de Deus é providencial na nossa vida. E o exército foi envergonhado. Aí eu fico imaginando, o que as nações falaram, as nações vizinhas falaram dessas 3 nações que se levantaram contra Judá. Que vergonha. Perderam para ninguém. Ninguém enfrentou eles. Não tinha exército, não tinha inimigo, não tinha nada. Mas, com certeza, todos reconheceram. Perderam para Deus. E o nome de Deus foi glorificado. Então, nas nossas perseguições, nas nossas lutas, nos nossos sofrimentos, o nome de Deus tem que ser glorificado. Que nós passamos por lutas e provações, que o resultado disso seja a glória do nome do Senhor. E então, para garantir que no final disso Deus seja glorificado, vamos glorificar Deus durante todo o percurso da aprovação. Eu coloquei o pé na aprovação, glória a Deus. Cada passo, glória a Deus. O deserto é longo, glória a Deus. Que o Senhor seja glorificado. Amém? Vamos nos pôr em pé em nome